Queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós temos mais um tema para apresentar para vocês. E o nosso tema de hoje é: você é um bereano? Mas o que significa ser um bereano? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou abrir a Bíblia aqui para vocês. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, em diante, que diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Queridos ouvintes da palavra de Deus, percebam que quando Paulo e Silas chegou a Bereia para anunciar o Evangelho, o povo de Bereia receberam a palavra de Deus de bom grado. Mas não era só isso. Além do povo de Bereia receber a palavra de Deus, eles iam conferir nas Escrituras, se aquilo que Paulo e Silas estava pregando, se estava de acordo com as Escrituras, se estava de acordo com a palavra de Deus. E agora é a minha pergunta que eu faço a vocês: você tem sido bereano? Você tem sido como o povo de Bereia? Você tem recebido a palavra de Deus de bom grado e tem examinado nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado pela instituição ou pelos pregadores dessa instituição se está de acordo com a palavra de Deus? Você tem feito isso? Ou você tem aceitado tudo aquilo que a instituição diz, tudo aquilo que os pregadores diz, mesmo que não esteja de acordo com a palavra de Deus? Você sabia que você está correndo um risco muito grande em obedecer instituições religiosas e pregadores que pregam coisas que não estão de acordo com o ensinamento do Evangelho? Você sabia disso? Você sabia, se você estiver ouvindo heresias de instituição religiosa e de pregadores, e se você não tem coragem de questionar, se você não confere na Bíblia, nas Escrituras, você está correndo um risco de ficar fora do reino de Deus? Olha aqui o texto, abra sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz que heresias é obra da carne. Olha aí heresias aí, no versículo 20. E no versículo 21, no final do versículo, o apóstolo Paulo diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que quem pratica heresia não herdará o reino dos céus. Mas o que é heresia? Eu já tenho falado isso em alguns dos meus vídeos. Heresia é toda doutrina, todo ensinamento que não está de acordo com os ensinamentos do Evangelho. E eu vou citar para vocês alguns exemplos de heresias. O dízimo cristão é uma heresia, porque o dízimo cristão nunca foi uma prática da igreja do primeiro século. O dízimo cristão, ele nunca foi ensinado por Cristo, nem por seus apóstolos. Então o dízimo cristão é uma heresia. Confissão para ser dizimista antes do batismo, isso também é heresia, porque nem Cristo, nem os seus apóstolos ensinaram que para se batizar precisa fazer uma confissão para ser dizimista. Natal em 25 de dezembro é outra heresia. Não consta na Bíblia, nos ensinamentos do Evangelho, que nem Cristo, nem os seus apóstolos mandaram comemorar Natal em 25 de dezembro. Páscoa cristã é outra heresia. Não existe no Novo Testamento nenhum mandamento
para que a igreja ela faça a prática da Páscoa. Outra heresia, né? Salários estipulados para pregadores, isso também é heresia. O salário do obreiro nunca foi dinheiro, porque Cristo mandou pregar de graça, Mateus 10:8. Confira na Bíblia, seja um bereano. Confira, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 8. Cristo disse, dai de graça o que de graça recebeste. Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 10, versículo 7. Cristo diz, na casa que vocês ficarem, comam e bebam, porque digno é o obreiro do seu salário. O salário do obreiro não é dinheiro, não é valor estipulado. Cristo, quando enviou seus discípulos para pregar, Cristo disse para que os apóstolos recebessem apenas a hospedagem e a comida, como salário, como recompensa, para que o evangelho de Cristo não fosse vendido. Então essa de valor estipulado, essa de cobrar por palestra, isso é heresia. Você vai ficar fora do reino de Deus se você pratica essas coisas, porque não existe respaldo bíblico para isso. Você não tem sido um bereano para abrir as escrituras e pesquisar, ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo, conforme fez os cidadãos de Bereias, aonde Paulo e Silas foi pregar. Abra sua Bíblia também no livro de Tito, capítulo 3, versículo 10 ao 11. Olha, Tito capítulo 3, versículo 10 ao 11. Ao homem herege, ou seja, ao homem que prega heresia, ao homem que ensina heresia, você tem que admoestar, você tem que instruir, você tem que ensinar o homem herege, como diz aqui. Depois de uma e outra admoestação, evita. Preste atenção no versículo 11, que diz assim, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui a Tito que o homem que pratica heresia, ele está pervertido em seu coração, ele peca. Então você que pratica heresia, você que ensina heresia, você está pervertido e está pecando. Olha a continuação do versículo 11. Estando já em si mesmo condenado. Então aqueles que ficam pregando heresias, em si mesmo, eles já estão condenados. Isto quem diz é a Bíblia, é o ensinamento do Evangelho, não é eu que estou dizendo. Isso não é a minha opinião. O que eu estou falando para vocês é aquilo que o Evangelho ensina através das Escrituras Sagradas. Então, a partir de hoje, largue estas heresias, de dízimo, comércio da fé, Natal, seja um bereano, abra sua Bíblia e confira na palavra de Deus se estes ensinamentos estão de acordo. Foi o que eu fiz. Eu vi que esses ensinamentos não estavam de acordo com os ensinamentos do Evangelho e não abracei, joguei todos esses ensinamentos fora. Hoje eu sigo a palavra de Deus, o ensinamento do Evangelho, da forma como está escrito. Pois lembre-se que o diabo, ele é o pai da mentira, conforme João 8,44. Então tudo isso que você ouve, nas instituições religiosas, na maioria delas, não vou generalizar aqui também, na maioria delas que cobram dízimo, que diz que você tem que pagar dízimo, porque senão vai aparecer um demônio chamado devorador que vai destruir você. Isto é heresia, porque isso não é bíblico, e isso também é mentira. Não existe no Novo Testamento um demônio chamado devorador. Não existe no Novo Testamento a obrigatoriedade, a legalidade para que o cristão ele pague o seu dízimo. Então isso é mentira, isso é uma heresia, que conforme o texto que eu já citei de Gálatas 5,19, vai deixar você fora do reino de Deus, se você continuar praticando. E você estará incorrendo com essa mentira da qual o diabo é pai, conforme João 8,44, e conforme Apocalipse 22,15, que está escrito que vai ficar de fora todos os que amam
e praticam a mentira. Então, você quer ser um bereano? Comece a partir de hoje a comparar tudo aquilo que você ouviu com as escrituras sagradas. Está escrito que o cristão tem que pagar dízimo? Não. Está escrito que o cristão tem que fazer confissão para ser dizimista? Não. Está escrito que você tem que participar de R$ 1.000 consagrado para ser abençoado? Não. Está escrito que você tem que participar de objetos ungidos e fogueira santa? Não. Está escrito que tem que fazer a apresentação de recém-nascidos cristãos dentro de um templo? Não. Está escrito que a igreja primitiva tinha cargo de pastor? Não. Está escrito que o salário do obreiro tem que ser um valor estipulado? Não. Então perceba que nada disso que você pratica é bíblico, né? O que as instituições religiosas têm feito, na sua grande maioria, é ir contra os ensinamentos bíblicos, é ir contra os ensinamentos do Evangelho. Agora, para fechar com chave de ouro, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16, que diz assim: Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja aqui que Pedro não chamou Paulo por título, não chamou Paulo de pastor, conforme o pastor Paulo escreveu, até porque título não era praticado entre a igreja do primeiro século. Ele se tratava como irmãos, conforme Cristo ensinou em Mateus 23:8. Só existe um mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. E os apóstolos sabiam que Cristo também era o único pastor, conforme João 10, versículo 16. E haverá um rebanho e um pastor. Confira na Bíblia, seja um bereano. Confira na Bíblia esses versículos que eu citei para vocês. Continuação aqui no versículo. Conforme o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, preste atenção no versículo 16. Falando disto em todas as suas epístolas, entre quais há pontos difíceis de entender. Quem doutos inconstante torcem igualmente as escrituras para sua própria perdição. Então, estas igrejas, esses pregadores que distorcem as escrituras para dizer que você tem que pagar dízimo, que você tem que fazer confissão para ser dizimista, que você tem que barganhar com Deus para ser abençoado e que o evangelho tem que ser feito como uma empresa para que os seus líderes ganhem dinheiro, esses estão distorcendo as escrituras para sua própria condenação. Tanto quem distorce, tanto quem abraça, fazem isso para sua própria condenação. Então, se você não quer ser condenado, a partir de hoje, seja um bereano. A partir de hoje, comece a examinar as escrituras. Veja que aquilo que está sendo ensinado está de acordo. Se tiver algum versículo difícil de entender, procure outras traduções bíblicas. Procure ver nos originais. Porque a Bíblia, a versão João Ferreira de Almeida, existem erros de traduções. Então você precisa de outras Bíblias para poder fazer a comparação e ver se aquilo realmente está certo. No meu caso, eu gosto de ler a Bíblia João Ferreira de Almeida, mas eu tenho a Bíblia King James, eu tenho a Bíblia Israelita, que é muito boa, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, e assim eu não sou enganado, e assim eu consigo facilmente refutar erros teológicos, que eu nem chamo de erros teológicos, são heresias mesmo, heresias de perdição. Então, tenha muito cuidado. Presta aqui atenção no versículo 17 e 18, de 2 Pedro capítulo 3. Esse é o texto de 2 Pedro capítulo 3. Preste atenção no versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo disto, ou seja, sabendo que tem os falsificadores da palavra, conforme o versículo 16, sabendo isto de antemão, ou seja, sabendo com antecedência,
O apóstolo Pedro ele diz assim: guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, engano dos homens que querem dinheiro, que querem fama, né, que querem distorcer para benefício próprio deles. Né, continuação, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, ou seja, descaiais da verdade. Versículo 18 para encerrar. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então está aqui. Cresça na graça do Filho de Deus através do conhecimento aprofundado das Escrituras. Peça direção ao Espírito Santo e você não será enganado por igrejas mentirosas que pregam mentiras e heresias, por pregadores mentirosos que distorcem a palavra para sua própria condenação. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Compartilhe esse áudio para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Compartilhe esse áudio, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Era isso que eu tinha para falar. Fiquem na paz.